Como era a sua rotina semanal de gravações na Herbert Richards? Quantas vezes, em geral, eles te chamavam? Como era a rotina de gravação? Dependendo da produção, muitas das vezes 2, 3, às vezes uma, ou quando tinha alguma necessidade de uma regravação por algum motivo técnico, eu era chamado. Agora, a quantidade de filmes que você tinha me feito fora da pergunta, fez antes, é muito relativo, porque você sabe muito bem que cada série é uma média de 54 episódios. Se no Herbert Richards, durante esse período todo, né, de quase 20 anos trabalhando, pode-se imaginar que num ano talvez tivéssemos aí, no mínimo, mais de 500 apresentações. Então, eu não tenho assim condição de dizer o número exato, mas que foram muitas, foram. Foram tantas que eu só me lembro de algumas. Vocês que aqui vieram hoje me dando essa alegria, é que me fizeram lembrar de algumas que eu achei que nem tinha feito a apresentação, e vocês provaram através da nova tecnologia que está presente hoje, para que estejamos aqui participando assim, neste convívio bem família. Muito bom. Sr. Mariano, fala pra gente um pouquinho o que motivou, como foi a sua saída da Herbert. Eu conversei com o dublador Zé Leonardo, se ele estiver assistindo agora, um abraço. Ele disse que o senhor saiu por causa de um problema na garganta. Fala um pouquinho disso pra gente. Acontece o seguinte, nós começamos, como já relatamos, em microfone, não entrando em curso de impostação de voz, nem dicção, nem nada. Viemos, vamos dizer assim, na base do peão, trabalhando de uma forma, não vou dizer incorreta, mas nós somos do tempo que a locução era uma locução mais impostada. Para os antigos, ou para vocês mesmo novos que tiveram a oportunidade de pesquisar, as locuções eram muito incisivas. A própria empresa que eu trabalhei esses anos todos, que foi o Herbert Richards, se vocês observarem, o início das minhas apresentações durante alguns anos era aquela voz martelada. E foram se passando os anos, talvez a minha voz teve um período que começou a dar uma ligeira disfonia. E eu tive pólipo nas cordas vocais e operei. E eu comecei a observar que não somente o pólipo, mas também a refrigeração de estúdio, para quem trabalha sabe, que naquela época era obrigado a trabalhar em baixa temperatura. E não é fácil você, ao falar, você aquece as cordas vocais. Mas na hora que você é obrigado a respirar, você inspira o ar frio. E com isso, não é bem constipação, mas havia um prejuízo de uma voz padrão. Porque quando nós, os dubladores, eles têm uma facilidade de nuances, de movimentação, porque estão interpretando um personagem ou um desenho animado, e é uma variação. Mas na apresentação, você tem que ser aquele padrão, manter aquele ritmo. E eu estava me sentindo, depois da cirurgia, perdendo um pouco a qualidade. Foi quando, então, eu me afastei, enquanto ainda estava conseguindo jogar um pouquinho da bola, né? Enquanto eu ainda estava conseguindo ficar no meio do campo. Quando eu senti que não dava mais, eu me afastei, né, para dar um descanso vocal, e com isso fiquei fora dessa atividade e até hoje estou. Muito bem. Eu mostrei aqui para o senhor, agora há pouco, uma impressão de papel pessoal do fórum Dublanet, o pessoal do Orkut, perguntando, cadê o Ricardo Mariano? O Ricardo Mariano sumiu, ele era o rei da locução. O senhor tinha ideia de que você era tanto querido assim, pela internet, ou pelos próprios dubladores mesmo, que sempre procuravam perguntar pelo senhor, procurar saber do senhor? Olha, sinceramente, eu não sabia o alcance do meu trabalho. Pelo seguinte, um simples locutor, fazendo abertura de uns filmes numa empresa de dublagem, em off, sem ser conhecido. Me ausento. Tempos depois, eu tomo conhecimento de que existe uma comunidade desse Mariano que vos fala, versão brasileira Herbert Richards, não é? E que, se me permite, ou o criador ou o fundador da comunidade, que tem um nome até legal, que é o Hermes Legal, veio pelo telefone, quando conversamos, comparar as minhas aberturas do Herbert Richards como era o Lombardi para o Silvio Santos. Isso para mim
não é só uma alegria, mas uma honra, que eu sei que é imerecido porque não mereço tanto, mas agradeço. Obrigado.